Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Laboratório Super Criativo. Meu nome é Emerson Santos e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito daquelas características elétricas e ópticas que aparecem nas embalagens das lâmpadas, né? Referente a essas grandezas que estão aqui, tá? Bom, mas antes eu vou chamar a nossa vinheta. Então, pessoal, retornando, né? Então, hoje eu vou falar, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dividi-lo em duas partes. Então, nessa primeira parte, eu vou falar um pouco a respeito de potência, tensão, temperatura de cor correlata, fluxo luminoso, eficiência luminosa e ângulo de facho, tá? Das lâmpadas. Então, começando pela potência. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre a potência, né, independente da lâmpada, né, se ela é incandescente, né, desse tipo aqui, se ela é uma fluorescente de base única, desse tipo, ou se ela é uma lâmpada LED, né. Uma vez que ela está conectada na rede elétrica, na sua residência, por exemplo, ela vai consumir uma determinada potência, né, e essa potência, né, ela é consumida, né, essa potência é consumida, e para vocês terem alguns valores como referência, né, de potência, por exemplo, né, uma lâmpada, no caso de uma lâmpada incandescente de 100 watts, né, então ela vai consumir uma quantidade de energia próxima de um monitor de computador, né. No caso da lâmpada fluorescente de base única, ela vai consumir uma energia próxima de um aparelho de DVD, né? E uma lâmpada LED, né, ela consome uma energia próxima de um rádio relógio, né? Então, para vocês terem como referência, né, para vocês terem como referência outros equipamentos que você tem aí na sua casa, por exemplo, um chuveiro, no caso, o chuveiro ele consome 6.800 watts potência, né? Um secador de cabelo ele consome de 2.000 a 3.000 watts, né? Um forno micro-ondas já consome um pouco menos, em torno de 1.500 watts. Um ferro de passar roupa e uma cafeteira elétrica, né, eles consomem em torno de 1.100 watts. Ou seja, todos esses equipamentos que eu acabei de citar, né, eles geram calor, né, e todo equipamento que funciona para produzir calor, ele consome mais energia, né? Então por isso que as lâmpadas não consomem tanta, embora todas elas esquentam, mas elas não são feitas para produzirem calor, né? Então por isso que elas consomem bem menos, tá? Então agora eu vou falar a respeito de tensão. Pessoal, quando a gente fala de tensão, né, no caso de lâmpadas, né, toda lâmpada, você, quando conectar na rede elétrica, você precisa saber qual que é a tensão de trabalho dela, né? Então aqui no Brasil nós temos 110, em torno de 110 e em torno de 220 volts, né? Essas são as duas tensões. No caso de uma lâmpada, por exemplo, de uma lâmpada LED, né, existem lâmpadas LEDs que são bivolt ou não. Então, você precisa, quando comprar uma lâmpada LED, precisa verificar na embalagem se ela é bivolt ou não, tá? Então, é isso que você precisa ficar atento, né? No caso, por exemplo, de uma lâmpada incandescente, né, vamos supor, no caso, por exemplo, de uma lâmpada dessa,
Se ela funciona em 220 volts, né? Uma lâmpada de 100 watts, por exemplo, e que funciona com 220 volts, né? Se você ligar numa rede de 110 volts, ela não vai queimar. O que vai acontecer? A potência dela de 100 watts cai quadraticamente, ou seja, 4 vezes, né? Então, se a lâmpada consome 100 watts, né, ela vai consumir então uma energia como se fosse uma lâmpada de 25 watts, né? Agora, por exemplo, se a lâmpada funciona em 110 volts e você vai ligar numa rede de 220 volts, né, aí no caso ela vai se queimar, né? Então ocorre esse problema. Então sempre quando você for comprar a sua lâmpada, não esqueça de verificar na embalagem a tensão que ela trabalha, ok? Agora a gente vai falar um pouco de temperatura de cor, né? Ou temperatura de cor correlata, que seria o mais exato, mais correto, né? Então a temperatura de cor correlata, ela está relacionada à a cor que emite a sua fonte luminosa, no caso sua lâmpada, né? Que cor que ela emite, né? Por exemplo, se for uma lâmpada com brilho mais amarelado, ela apresenta uma temperatura de cor correlata, né, em torno de 1000 Kelvin, que é a unidade, né? A unidade da temperatura de cor correlata é o Kelvin, né? Se ela apresentar um tom mais esbranquiçado, né, aí no caso a gente está falando em temperatura de cor próxima de 5000 Kelvin, né? Agora, se ela for para um tom mais azulado, né, aí nós já estamos falando de 9000 e 8000 Kelvin, né? E por que Kelvin? Porque a temperatura de cor correlata, ela está relacionada lá com a física quântica ou física clássica, né? Lá na física existe um conceito, né? Quando você tem um corpo negro ideal, né, e você aplica uma determinada temperatura nesse corpo e começa a elevar, aumentar essa temperatura dele, ele passa a emitir, né? Ele passa a emitir uma intensidade de luz. E na medida que você vai elevando, né, ele vai mudando a cor, né, dessa emissão, né, indo do vermelho para o azul, né? Você vai elevando a temperatura, ele vai indo do vermelho e vai indo até o azul. Por isso que existe essa grandeza, né? Temperatura de cor correlata. Então ela está relacionada lá com a física no passado, né? Agora falando do fluxo luminoso. Então, pessoal, falando do fluxo luminoso, eu vou dar um exemplo, né? Antigamente, lá na década de 60, 70 e até 80, né? Quando a gente comprava uma lâmpada nas lojas, né, só existia naquela época a lâmpada incandescente, né? E as potências que existiam na época eram as potências de 100, 60, 40 watts, né? Eram essas as potências que as lâmpadas consumiam. E a potência que a lâmpada consumia, ela estava relacionada à quantidade de luz que ela gerava, né? Então nós tínhamos uma noção de qual que era a luminosidade que você queria para você iluminar seu ambiente, por exemplo, né? Então você relacionava a potência da lâmpada com a luminosidade dela, né? Só que hoje esse conceito mudou. Ele não é mais assim que se relaciona, né?
Hoje nós temos o fluxo luminoso. Por exemplo, né, o fluxo luminoso de uma lâmpada LED, né, por exemplo, dessa daqui, ela é de 803 lumens. Né? No caso dessa outra lâmpada aqui, né, o fluxo luminoso desse tipo de lâmpada já sobe para 1311 lumens. Então, o fluxo luminoso, né, que é a luz, né, gerada, que se espalha, né, no seu ambiente, né, então agora ela é relacionada ao fluxo luminoso. Né, isso que é importante. Né? Se você quer um ambiente bem iluminado, você precisa ver o quê? O fluxo luminoso que aquela fonte gera. Né? Então o fluxo luminoso é bastante importante nisso. É ele que te diz, né? Ele que te diz aquele velho conceito, né, que tinha no passado relacionado à potência da lâmpada. Né? E outro ponto bastante interessante, né, é que, por exemplo, uma lâmpada dessa que consome 100 watts, né, ela não toda essa potência de 100 watts que ela consome, ela não consegue transformar tudo isso em energia luminosa. Né? Então, uma parte dessa energia que é entregue para a lâmpada, ela gasta também na forma de calor. Por isso que ela se aquece bastante. Ou seja, então ela tem, no caso da lâmpada incandescente, ela tem baixa eficiência nesse sentido. Toda a energia que é entregue para ela, ela não consegue transformar tudo isso em forma de luz, então ela gasta na forma de calor. Né? Agora falando de eficiência luminosa. Então, pessoal, falando de eficiência luminosa, o que seria a eficiência luminosa? Geralmente, quando a gente fala em eficiência, né, a gente relaciona pelo menos duas grandezas. Eu vou dar um exemplo para ficar bem prático e fácil de vocês entenderem. Pensem que vocês têm dois tipos de motores em carros. Né? Vai ter maior eficiência aquele motor que percorrer uma determinada distância gastando menos combustível. Né? Então essa ideia a gente pode, fazendo uma analogia, nós podemos transportar, né, no caso das lâmpadas. Né? Então o que seria a eficiência luminosa? Seria a eficiência luminosa, né, seria lumens por watt. Essa relação de lumens por watt, ou seja, o quanto, em termos práticos, quanto que ela ilumina por quanto que ela consome de energia. Né? Então, obviamente, quanto mais iluminar, menos potência você quer que consome. Né? Então, a eficiência luminosa ela está relacionada, né, para essa relação. Né? Iluminando mais, gastando menos. Né? E gastando menos potência, você vai consumir menos energia e vai pagar menos também na sua conta de luz. Né? Então ela tem essa relação. Falando agora do ângulo de facho, né? Falando do ângulo de facho, então, pessoal, o ângulo de facho está relacionado, né, quando você tem a sua lâmpada, ao ângulo de abertura dele. Né? Quanto mais aberto, né, maior é a distribuição do fluxo luminoso. Né? Então, no caso, por exemplo, de uma lâmpada LED, para ficar mais entendível, né, o ângulo de facho está relacionado com o bulbo. Né? Então, se nós tirarmos o bulbo, o que vai ocorrer? O ângulo de facho, né, de uma lâmpada LED, ele diminui. Né? E diminuindo, você tem uma concentração do fluxo luminoso maior. Né? Então, o ângulo de facho, ele está relacionado a isso. No caso de uma lâmpada LED, por exemplo, né, no caso de uma lâmpada LED, o fabricante diz que o ângulo de facho é de 200 graus. Né? Então ele está dizendo que essa abertura, né,
Se a gente colocar, por exemplo, o bulbo no meio, essa abertura aqui tem 200 graus. 200 graus. Então, foi como eu falei, quanto maior então essa abertura, mais você espalha o fluxo luminoso no seu ambiente, né? Então era isso que eu tinha que falar hoje, pessoal, para vocês. Bom, se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, por favor, né, escreva aqui, na medida do possível, aqui embaixo, na medida do possível eu vou respondendo para vocês. E ative o sino de notificações para vocês receberem os próximos vídeos, né? Não deixa de esquecer de deixar aquele like, por favor. E foi muito bom ter você aqui no Laboratório Super Criativo, né? Então no próximo vídeo eu vou falar de outras grandezas elétricas e óticas das lâmpadas, né? E falando um pouco mais a respeito sobre essas fontes de luz. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo então. Até lá!